Ok, então, hoje, dia 3 de março de 2022. Então, agora, na sequência, teremos a apresentação de estágio curricular supervisionado da acadêmica Bruna Starucci Cardoso, que fez na loja Atua Agro. E, na sequência, ela vai apresentar detalhes dessa empresa, as atividades que ela fez durante a realização do estágio curricular supervisionado. Então, a partir de agora, nós também inicialmente, agradecemos a presença da Lidiane, a representante da Coordenação Geral de Extensão, e a presença da professora Jéssica Schmidt-Bellini e do professor Marcos André Noato, que são os membros da banca examinadora, e nós agradecemos aqui, oficialmente, por terem aceito o convite e estarem presentes aqui nessa defesa de estágio. Então, a partir de agora, Bruna, a palavra é contigo. Tens aí em torno de 20 minutos, 30 minutos para fazer a tua apresentação. E, findo isso, a gente abre perguntas para a banca examinadora. Tá bem. Então, boa tarde a todos. Eu, Bruna, irei apresentar sobre o estágio curricular supervisionado que realizei na empresa Atua Agro por meio do programa Jovens Talento e obtive orientação do professor Nestor. Bom, a empresa possui como nome fantasia Atua Agro, loja própria Singenta, e está localizada na Avenida Caverá, número 2600, no bairro Ibirapuitã, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e possui como razão comercial a Singenta Comercial Agrícola e pertence ao Singenta Group. O meu supervisor de estágio foi o gerente de loja, o engenheiro agrônomo Jean Fernandes Anella, e a área de atuação do estágio foi no agronegócio, com período de realização de 1º de outubro de 2021 a 1º de fevereiro de 2022, com duração de 510 horas. Bom, o objetivo do estágio, então, foi desenvolver atitudes e hábitos profissionais, bem como adquirir, exercitar e aplicar os conhecimentos técnicos em assistência técnica e venda de insumos para a produção de grãos, e como objetivo específico acompanhar os consultores técnicos de venda na assistência técnica, assim como em suas negociações, desenvolver a habilidade de comunicação e negociação com os produtores rurais, empregar os conhecimentos teóricos nos diferentes campos a serem percorridos durante a realização do estágio e reunir as informações observadas e vivenciadas no campo de estágio para fins de relatório e compreensão. Bom, então a Atua Agro, ela foi inaugurada em 2019 em Londrina, no Paraná, onde está localizada a matriz. A Atua Agro é a primeira loja própria da Singenta e pertence ao Singenta Group. A Atua Agro, então, ela possui o intuito de desenvolver mercado onde há potencial, no entanto, a baixa cobertura pela Singenta. Atualmente, já se tem 39 unidades da Atua Agro espalhadas pelo Rio Grande do Sul e no Paraná. A Atua Agro possui como missão o sucesso do agricultor e visão de ser a empresa referência pelo agricultor, suportando a construção de um agronegócio cada vez mais competitivo através de produtos e soluções diferenciadas, que atendam às suas necessidades. Além disso, a Atua Agro possui como valores e a base da sua cultura uma visão ampla com investimentos e inovações a longo prazo, busca crescimento para os seus colaboradores, clientes, comunidade e parceiros, executa com determinação os seus compromissos respeitando as leis, ética, segurança e transparência, e possui paixão pelos seus clientes, compreendendo suas necessidades e comprometidos com seus resultados, oferecendo produtos, serviços e soluções relevantes. A Atua Agro de Alegrete, no Rio Grande do Sul, ela foi inaugurada em 2020 e consta com as empresas do Singenta Group para o fornecimento de produtos químicos, que são a própria Singenta e também a Adamar, as empresas Mideira e NK, que ambas também pertencem à Singenta, para o fornecimento de sementes de milho e de soja. As empresas Fertipar, Piratini e Mosaic, para o fornecimento de fertilizantes de solo. A empresa Valagro, que também pertence à Singenta, para o fornecimento de biofertilizantes.
A Stoller, com a linha de inoculantes, nutrição foliar e também adjuvantes. A Rizobacter, com inoculantes e adjuvantes. E a Oroagri, com a linha de adjuvantes. Além disso, a Atua Agro de Alegrete, ela também consta com o serviço do Syngenta Digital, planejamento orçamentário e assistência técnica. Além disso, ela atua nos municípios de Alegrete, Manoel Viana, São Francisco de Assis, Caciqui e Uruguaiana. Atualmente, a Atua Agro de Alegrete ela corresponde a 2 lojas, sendo uma loja completa em Alegrete. Isso quer dizer que ela possui o depósito de insumos junto à loja, a infraestrutura da loja possui o staff, que é onde fica o setor administrativo, salas de reuniões, auditório, o rack, que é uma sala onde ficam alguns equipamentos, a recepção, cozinha e banheiros, além do depósito. E a outra loja está localizada no município de São Francisco de Assis e é uma loja satélite, porque ela não possui o depósito de insumos, apenas a infraestrutura da loja. Bom, as atividades desenvolvidas pela Atua Agro, então, é a venda de produtos para o uso agrícola, como fertilizantes de solo e foliar, produtos químicos, sementes, inoculantes, adjuvantes, e ainda consta com assistência técnica qualificada, soluções digitais por meio do controle certo. O controle certo é feito o monitoramento de pragas, doenças e plantas daninhas, e essas informações elas são georreferenciadas e o produtor ele tem acesso por meio do aplicativo Protector. Aqui, então, como o produtor tem acesso aos mapas, eles são divididos por calhões e por meio de cores, então, ele consegue ter acesso. Além disso, a Atua Agro possui como opções de financiamento para o custeio da safra, a opção de barter, em que basicamente é feito uma troca com o produtor, em que ele vai adquirir os insumos com a Atua Agro, e nisso ele vai realizar o pagamento por meio de grãos, e também a opção de contratação de seguro agrícola. Bom, a Atua Agro ela lançou no seu LinkedIn o programa Jovens Talentos, no qual eu me inscrevi e participei de um processo seletivo em Santa Maria, onde se teve resolução de case de sucesso, dinâmicas em grupo e depois entrevistas individuais. Então, eu fui selecionada para estagiar na Atua Agro de Alegrete. O estágio ele obteve início em 1º de outubro, com duração de 4 meses. E, a partir de então, eu passei a acompanhar os consultores técnicos de venda. No meu caso, eu acompanhei os consultores da região de Alegrete e Manoel Viana. Este foi um folder elaborado pela Atua Agro para divulgação dos estagiários do Rio Grande do Sul. Ao todo, eram 30 estagiários no Rio Grande do Sul e Paraná. A partir, então, do início do estágio, eu pude acompanhar o desenvolvimento final da cultura do trigo, como é o caso dessa lavoura localizada em Manoel Viana e que já está no final do florescimento. Com isso, também acompanhei a última aplicação de fungicidas em virtude da ocorrência de doenças, como o caso da giberela. Inclusive, nessa foto é possível ver as estruturas alaranjadas características da doença, do oídio, as estruturas brancas presentes na folha, e também de manchas foliares. Normalmente, em uma mesma área se tinha ocorrência das 3 doenças, ou principalmente da giberela e de manchas foliares, e para isso, então, se fez a aplicação do Prioli Extra, que é um fungicida à base de estrobilurina e triazol, junto ao Tilt, que é outro fungicida que também é presente um triazol, mas são princípios ativos diferentes. Já na cultura do milho, eu consegui acompanhar a semeadura na Fundação Marona, em Alegrete, no qual se teve a regulagem de plantadeira, tanto para a quantidade de adubo quanto para a semente, e a verificação da semeadura, no qual nós íamos até a linha de semeadura e realizava a contagem do número de sementes por metro e também a profundidade dessas sementes.
O intuito inicial era a realização de um dia de campo na Fundação Marona, no entanto, não foi possível por causa das condições climáticas. E também acompanhei outras áreas da cultura do milho, principalmente em Manoel Viana, no qual se teve um caso de fitotoxicidade em virtude do herbicida Calares. O herbicida Calares é composto por mesotriona e atrazina. Ele não tem contraindicação para a cultura do milho, inclusive se levantou diversas hipóteses do que poderia ter acontecido e se teve a explicação de por aplicação antes de V4. Dessas duas imagens, então, são os sintomas da fitotoxicidade. Além disso, também acompanhei o desenvolvimento da mancha de falsféria na cultura do milho. Nessa imagem, então, se tem alguns sintomas iniciais e também se recomendou a aplicação do Priori-Esser. Já as pragas na cultura do milho, então, em maior expressão, se teve a ocorrência da vaquinha e também da cigarrinha do milho. Nessa imagem também se tem a presença da cigarrinha do milho. Se recomendou a aplicação do Engeupleno S, que é um inseticida à base de tiametoxan e lambda-ciarulotrina, aplicação até V8 no milho, que é quando já se definiu os componentes de rendimento. Essas duas imagens eu trouxe apenas para demonstrar o tamanho das lavouras em que eu tive contato lá na região de Alegrete. Inclusive, essa é duas fotos da mesma área, em Manoel Viana. Também se fez a aplicação do herbicida Calares e, no entanto, não se teve a fitotoxicidade. Inclusive, se tem a presença do pivô central para irrigação. E antes do período de semeadura da cultura da soja, então, eu tive contato com o preparo das áreas. Lá se faz o plantio direto, então se inicia com a dissecação de plantas daninhas. E as principais plantas daninhas que foram identificadas foi a poaia, espécies de buva, losna branca, flor roxa, prapoeraba, capim pé de galinha e capim amargoso. E o manejo de dissecação dessas plantas daninhas, se for para folha larga, inicia-se com a aplicação de ZAP, que é glifosato, inibidor da EPSPS, e aminol, que é um 2,4-D. Depois de 7 dias se faz, então, uma aplicação sequencial com Reglone, que é de Quat, ou Patrol, que é o glufosinato, no caso de folha larga. E se for folha estreita, então se tem a opção da aplicação de Poker, que é o Cletodin, Vezir, que é Imazitapir, ou a aplicação de Dual Gold. O Dual Gold possui ingrediente ativo da S-metacloro. Ele é um pré-emergente para folha estreita, no entanto, ele ainda tem ação sobre algumas dicotiledôneas, desde que se tenha a semente pequena. E após o estabelecimento da cultura da soja, se realizam as capinas. E ela pode ser por meio da aplicação do ZAP, que é o glifosato, ou Flex, que é fomezafene, inibidor da Protox, ou aplicação de Poker, que é o Cletodin, ou Vezir, Imazetapir. Isso vai depender, então, das plantas daninhas presentes na área. Tanto a aplicação do Flex, o Poker ou o Vezir, eles são até V4, e ainda assim podem causar um desconforto visual, que seria a fitotoxicidade. E na cultura da soja, então, eu obtive acompanhamento no período de tratamento de sementes on-farm. O tratamento de sementes, ele é um serviço gratuito ofertado pela Tuagro, desde que o produtor ele adquira e utilize produtos químicos da Syngenta no tratamento de semente. Entre eles pode ser o Cruiser Advance, que é composto por 3 fungicidas e 1 inseticida, ou o Maxim XL, composto de 2 fungicidas. O Fortenza, o ingrediente ativo é diamida e ele é mais com ação para lagartas, então depende muito das pragas presentes na área. E o Fortenza Duo, a diferença é que ele vai ter fungicida presente. O Avicta completo ele é destinado ao tratamento de sementes industriais, no caso só é vendido para sementeiras. E ele é um composto do Cruiser com Maxim e junto se tem a abamectina para áreas com nematóides. Trouxe essas duas imagens, que foram 2 tratamentos de sementes diferentes no qual eu participei, também para demonstrar que nem sempre a gente tem as melhores condições para realizar. Aqui a gente está na beirada do galpão, é coberto, e aqui já é um ambiente aberto. Inclusive, muitas adversidades aconteciam no meio do percurso, como aqui o bag abriu,
espalhou um pouco as sementes e depois o bag ainda rasgou. Aqui ele já está começando a rasgar. Inclusive, nesse mesmo dia, quando a gente foi sair da propriedade, furamos o pneu da caminhonete. E no período de semeadura da cultura da soja, também foi feita a regulagem de plantadeira, tanto para adubo quanto para sementes, e realizada a conferência da semeadura. Então, aqui, nesse caso, eu estava com um consultor, no qual a gente vai na linha de plantio, conta as sementes presentes em 1 metro e também confere a profundidade. E esse acompanhamento, ele é até o estabelecimento da cultura, justamente para ver se precisa de alguma área com um replantio. E no acompanhamento da cultura, então, aqui se teve a presença de antracnose no cotilédon, não foi uma ocorrência expressiva, então eu fotografei justamente para se ter o conhecimento. E continuando, então, o monitoramento na cultura da soja, se teve um período de estiagem aliado a uma alta onda de calor, inclusive no período de dezembro e janeiro, as previsões do tempo marcavam 41 graus em Alegrete, os termômetros na cidade marcavam 47, 48 graus. E esses dois fatores, então, eles ocasionaram perdas estimadas de produtividade de até 60%. Essa foto é de uma lavoura em Manoel Viana. Ela foi registrada por mim no dia 17 de dezembro. E no dia 7 de janeiro nós retornamos a essa lavoura e ela já estava desta forma. E ainda na cultura da soja, então, foi possível identificar algumas pragas, como a lagarta da soja, lagartas do complexo Spodoptera, no caso dessa imagem é a Spodoptera cosmioides, e principalmente em virtude do período de seca, se teve uma expressão muito forte da ocorrência de trips. Aqui nessa imagem já se tem alguns danos das trips, e também sinalizei aonde é possível identificar a trips. Ainda nas atividades desenvolvidas a campo, participei da prospecção de clientes, negociação de insumos, implantação de áreas de lado a lado, de variedades tanto de milho quanto de soja, inclusive de co-inoculação com Bradyrhizobium e Azospirillum. Também participei da coleta de solos e plantas para análise de nematóides. E outra atividade que tive a oportunidade de participar foi do dia de campo ofertado pela empresa Stoller, o Olhar do Especialista. E nesse caso, o especialista que ministrou o dia de campo foi o Elmar Luiz Floss. O objetivo do dia de campo, então, é levar os produtores rurais da região, explicar sobre o desenvolvimento da cultura da soja, sobre o ciclo, a importância da inoculação e também a aplicação de fertilizantes foliares. Então, é o dia de campo no período da manhã. Este foi o pesquisador, o Floss. E dia de campo já no período da tarde. Já nas atividades realizadas internas, ou seja, na loja, tive a oportunidade de participar de diversos treinamentos, tanto da Syngenta quanto das empresas parceiras, sobre o portfólio de produtos, posicionamento e manejo de doses. Nessa imagem, então, é um treinamento sobre adjuvantes da empresa Oroagri. E nessa aqui, sobre os adjuvantes da empresa Stoller. Além disso, auxiliei o setor administrativo na conferência de assinaturas, notas, documentos, assim como o arquivamento destes. Outra atividade realizada foi o atendimento aos produtores rurais, quando estes iam até a loja, só que no meu caso de estagiária não chegava a fazer vendas, então se direcionava para os consultores responsáveis. E uma das tarefas previstas no programa Jovens Talentos era a elaboração de relatórios semanais. E nesses relatórios eram necessários ter todas as atividades realizadas externamente, internas e também os aprendizados obtidos durante aquela semana. Bom, a oportunidade de realizar o estágio na Atuagro me permitiu a aquisição de conhecimento prático e também aliar esses conhecimentos com tudo que aprendi durante a graduação,
principalmente sobre estágios fenológicos da cultura da soja, do milho e do trigo, também visualização a campo de sintomas e danos de pragas e doenças, inclusive a identificação de condições climáticas favoráveis para a ocorrência ou não, como neste ano, um ano atípico para a ferrugem da soja, em que não se teve focos de ferrugem, o comportamento da cultura da soja em déficit hídrico, e também relacionar o nome comercial dos produtos químicos aos ingredientes ativos, assim como ao grupo químico, e relembrar o modo de ação deles. Outro fato importante que o estágio me possibilitou foi aprender sobre a abordagem e postura com os produtores rurais e clientes, saber interpretar a vontade daquele cliente, e isso contribuiu para o meu autodesenvolvimento para o ramo comercial. Além disso, posso citar que adquiri conhecimento em uma nova região do estado. Todas as atividades desenvolvidas durante o período de estágios contribuíram para o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Assim, eu vou concluir a graduação com maior domínio e preparo para o mercado de trabalho. Além disso, obtive a oportunidade de acompanhar diferentes realidades de produtores agrícolas, desde um pequeno produtor com menor investimento, menor nível tecnológico, até um grande produtor com alto nível de investimento e também até com um nível maior de conhecimento, e assim saber identificar as necessidades de cada um e também o melhor manejo e posicionamento de produtos. Outro fato importante foi desenvolver melhores habilidades de comunicação, posicionamento e também de atendimento aos clientes. Bom, nos aspectos positivos, a Atua Agro ela é uma empresa que possui profissionais capacitados, que repassaram grande parte do seu conhecimento durante o meu período de estágio, agregando valor também às visitas técnicas. De forma geral, eu fui muito bem recepcionada dentro da Atua Agro, inclusive sempre me senti fazendo parte da equipe da Atua Agro de Alegrete, e isso com certeza somou para que o estágio ele fosse um período muito marcante e também satisfatório. A Atua Agro ela já é uma empresa com reconhecimento no mercado, no entanto, ela continua buscando a expansão e priorizando o sucesso do seu agricultor. E com isso, ela valoriza muito e reconhece o empenho de seus profissionais. Dessa forma, o estágio curricular realizado na Atua Agro de Alegrete foi de extrema importância para o meu desenvolvimento profissional e pessoal, agregando valor ao conhecimento adquirido durante a graduação. Somado a isso, eu concluí o estágio com maior preparo para o mercado de trabalho. Por fim, eu gostaria de agradecer, então, tanto a Atua Agro quanto a Singenta e a equipe de Alegrete pela oportunidade de realizar o estágio e todo o conhecimento adquirido. Também agradeço ao professor Nestor por aceitar ser meu orientador neste estágio e também aos membros da banca por aceitarem o convite de estarem aqui hoje. Obrigada. Então, aí agradecemos a apresentação do estágio curricular supervisionado da acadêmica Bruna Starucchi Cardoso. E, na sequência, já passamos a palavra para a banca examinadora, composta, então, pela professora Jéssica Schmidt-Milini e Marcos André Noato. Fique à vontade entre vocês dois. Jéssica, Marcos, eu sei que hoje de manhã também vocês tiveram uma outra defesa. A Jéssica foi a primeira a comentar, depois foi o Marcos. Mas nesse momento eu vou dar liberdade para vocês aí decidirem quem começa e quem termina as arguições. Como eu comecei de manhã, eu sugiro começar o professor Marcos, mas depende dele. Pode ser sim. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer pelo convite, professor Nestor, também tabela da Bruna, participar desse momento tão importante de defesa de estágio. Eles são realmente momentos que a gente passa os anos e a gente sempre lembra dessas etapas. Você ainda vai passar por muitas apresentações, Bruna, mas com certeza essas apresentações finais de curso, porque eles marcam o fim de uma trajetória, a gente sempre acaba lembrando e guardando um pouco
isso na nossa memória. Bom, primeira parte, parabenizar pelo teu trabalho, parte escrita e também a tua apresentação, dispensa comentários, né? A gente já conhece o teu trabalho de longa data e percebe que você vem evoluindo também, tanto na parte de apresentação, dá para ver que você já está utilizando algumas técnicas também de persuasão, e isso é bastante interessante. Provavelmente você já teve algum treinamento dentro da empresa que você, sem saber, já está agregando nas tuas falas. Isso é bem gratificante. Bom, eu quero falar um pouquinho algumas considerações da parte escrita e algumas dúvidas, algumas perguntas que eu tenho mais como curiosidade para aproveitar a experiência que você teve numa região bem diferente da nossa, Alegrete, então é uma outra realidade. Com certeza você teve que também fugir da zona de conforto e houve dificuldades. Você comentou ali de um episódio, mas com certeza houve muitos outros que você teve que passar para realizar esse teu estágio. Então, tudo isso é crescimento pessoal e profissional. Bom, na parte do relatório, assim, algumas sugestões, tá? Eu vi que você menciona por várias vezes os nomes comerciais e você também fala ali na tua análise que você relaciona agora melhor os nomes comerciais com os ingredientes ativos, mas no relatório faltou quando você mencionava os nomes comerciais e você também colocar os ingredientes ativos do lado. Então, por favor, acho que vai ser interessante até para fixar mais esses nomes na sua cabeça, enfim, para pessoas que venham utilizar o teu relatório, porque naturalmente nomes comerciais muitas vezes vêm e vão, mas ali os ingredientes ativos eles têm um papel fundamental, né? Dentro da tua introdução, você falou sobre um pouco sobre a empresa, falou sobre a Laninha, enfim. Eu acho que eu senti falta de você mencionar um pouquinho, talvez um parágrafo, algumas linhas sobre o teu estágio em si, tá? Sobre o que você vivenciou no teu estágio de culturas, isso que eu senti talvez uma falta, porque ao longo do trabalho você vai descrevendo dentro das culturas o que você acompanhou, dentro do portfólio da empresa, dos teus treinamentos que você participou. Eu senti falta ali, talvez uma ou duas frases dentro da tua introdução para chamar atenção com relação a isso, fica mais fácil para o leitor entender o que ele vai verificar depois. Me chamou atenção essa parte de fitotoxicidade após a utilização do Calares. Você até mencionou ali. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Foi de estágio? Foi a planta estava passando por algum tipo de estresse? Também fiquei bem curioso para ouvir mais de você com relação a isso. Então, isso é algo muito delicado de abordar, porque a gente fica muito no que o produtor relata. Então, foi bem no período inicial do estágio, a gente estava indo quase todo dia fazer o acompanhamento dessa área. A gente levava para os DM da Syngenta o que estava acontecendo, aí eles diziam, perguntas no horário de aplicação, tem que ser de dia para a planta conseguir metabolizar o herbicida e não causar fito. Aí o produtor, a gente ia no produtor, perguntava, ele dizia, não, foi de dia. Aí surgiu a hipótese de ser a barra do pulverizador suja. Aí a gente ia no produtor de novo. Aí ele falava, não foi porque não é só na área inicial da aplicação, é geral, em todos os hectares. Aí, então, ficou sendo isso, dessa aplicação antes de V4. Surgiu hipótese até de ser por causa da variedade de milho, se tinha algum produto junto, como, por exemplo, surgiu de ser o carbomato, o inseticida, porque ele vai atuar no mesmo sítio de ação do Calares. Então, isso pode favorecer a fito. No final, esse produtor, ele é um produtor bem importante para a Atuagro de Alegrete, então ele acabou sendo bonificado com um bioestimulante na tentativa de remediar os efeitos dessa fito. Não, interessante. Então,
Vocês tentaram de todas as formas entender o que tinha acontecido e também não deixaram o produtor na mão, até porque, sendo um produtor importante, o marketing negativo, né, com relação a isso ia ser bem impactante, né? Bom, mas é bom saber, até porque você também mencionou ali que houve outros casos de você utilizar também esse produto e não acontecer essa reação. Sim, a gente não pode afirmar com 100% de certeza que aconteceu, porque é muito o que o produtor relatou. Então, se ele falou que não aplicou junto nenhum inseticida carbamato, então a gente acredita nisso. Sim, ele também dificilmente vai Assumir, né, né? assumir se ele não seguiu as recomendações, as indicações ali da bula. Você também fala ali da dissecação da cultura da soja, utiliza uma espécie ali até de roteiro que o pessoal trabalha e utilizou os nomes comerciais, também citou os ingredientes ativos. Essa entrada do glifosato com o 2,4-D, ele acontece um mês antes, acontece mais próximo da semeadura? Eu acho que a questão da época você não citou. Isso daí vai depender também se o produtor ele vai utilizar mais algum outro herbicida de outra empresa. Então, se recomenda ser uns 10 dias antes da semeadura. Eles utilizam muito o HIT, que é de outra empresa, então fica ali uns 12 dias antes da semeadura. Não, o HIT realmente ele entra bem que nem você mostrou ali alguns produtos sequenciais, né? O Reglone, o Patrol, e o HIT seria uma espécie de um substituto deles também, né? Eu imagino que também é um produto de contato, tem uma ação rápida. A laninha me chamou a atenção, você citou também na tua introdução, em vários momentos, na própria tua apresentação, e realmente ela afetou bastante o Rio Grande do Sul, especialmente. O que você consegue tirar de lição disso? Esse fenômeno, você falou da ferrugem, que menos problemas com ferrugem. O que mais que você, na conversa também com profissionais, o que você pode perceber? Opa, esse tipo de problema é mais comum, esse tipo de problema reduz, além do que você já citou. Seriam da ocorrência de alguma praga? O que você consegue relacionar desse fenômeno com a agricultura em si, ali os problemas que você vivenciona no teu estágio? O relacionado à agricultura, então, é sempre um desafio. A gente nunca sabe o que vai acontecer e que o produtor rural ele não tem férias, ele não tem descanso, ele está sempre ali sem saber o que realmente vai acontecer. Inclusive, a gente teve diversos treinamentos sobre o Laninha e foi explicado também como esse fenômeno ocorre devido ao aquecimento do oceano, que era para ter, e com isso tinha possibilidade de diminuição dos efeitos do Laninha agora, e retornando também às épocas de chuva. Inclusive, era uma estimativa que fevereiro fosse um mês com maior precipitação pluviométrica, e inclusive não foi bem assim. Então, estar hoje, ser um produtor rural, estar trabalhando com a agricultura, não só isso, mas também na nossa parte de vendas dentro da Atua, é um desafio. E com isso também vai muito da ética do profissional, porque nós vimos muitas revendas, inclusive, recomendando os fungicidas, a aplicação para ferrugem, sendo que a gente não tinha o foco de ferrugem esse ano. Ou então se teve diversas aplicações por causa das tripes e os preços desses produtos também começaram a superfaturar. Não, interessante o que acontece na prática, né? Realmente o pessoal tenta se aproveitar, né? Infelizmente. Mas quando a empresa é séria, né? Se mantém ao longo do tempo no mercado, acaba não fazendo esse tipo de coisa. Inclusive um desafio para o mercado, porque se tinha a programação das aplicações de fungicidas para a soja e que acabaram não ocorrendo. Eu terminei o estágio e a soja ela já estava na época normal de ser aplicada os fungicidas e não tinham sido aplicados nenhum,
porque simplesmente não se tinha umidade para aplicar. Então, vai muito da ética da empresa e o posicionamento que eles passam aos seus funcionários, de que não é só o investimento, porque a gente quer que o produtor ele retorne na próxima safra. Então, a gente quer ser o mais coerente possível. Perfeito, perfeito. Até com relação a isso, você falou que participou de prospecção de clientes, negociação de insumos agrícolas, implantação de áreas também. Mas dentro dessas duas primeiras, prospecção de clientes e negociação de insumos agrícolas, o que se tira de estratégias, por exemplo, de prospecção de clientes? O que tu aprendeu com relação a isso? Bom, para prospecção de clientes, assim, eu aprendi mais com os consultores mesmo. Eu ainda não tive esse treinamento para ir a campo, para ser vendedora mesmo. Mas o mais importante, assim, que eu tirei de lição é saber escutar o que o produtor deseja e dentro disso alinhar o melhor manejo para ele. Porque tem muitos produtores que ele não quer, por exemplo, um fungicida bom, ele quer o melhor preço. Aí, dentro disso, tu tenta alinhar o melhor custo-benefício para esse produtor. E nisso também saber muito respeitar o espaço do produtor, do cliente, deixar ele bem à vontade e mostrar que a gente está ali não só para vender, mas também para prestar uma assistência técnica qualificada, mostrar que ele pode contar, sim, no caso, com a Atua Agro, independente da empresa que ele trabalhe, da revenda que ele compre, que a gente quer ser referência para ele. Certo. E uma última pergunta aqui é sobre uma prática que você falou da conferência da densidade e a profundidade. Vocês coletavam em diferentes locais? Era só em uma parte da lavoura? Como que era a dinâmica dessa prática? Na semeadura, a gente queria sempre estar junto no momento da semeadura para já ir fazer essa prática. Se tiver que fazer alguma verificação na plantadeira, a gente já realizava. E eram pegadas várias linhas aleatórias na área. E já quando já se tinha um estabelecimento das plantas, normalmente a gente fazia em 10 metros, para ter o melhor parâmetro. E não só 1 metro, porque às vezes podia ter uma população adequada ali, e 2 metros para frente não ter nenhuma planta presente. E a gente não fazia só em um local, era em diversos pontos. Certo. Tranquilo. Agradeço, Bruna. Agradeço ao professor Nestor também pela oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Ok, então, agradecemos aí a participação do professor Marcos André Noato. E, dando sequência, passamos a palavra à professora Jéssica. Deu uma travadinha aqui, mas acho que agora vai. Então, boa tarde. Começar agradecendo pelo convite, né? Sempre é bom participar, a gente sempre aprende. E quando consegue, contribui um pouquinho. Bruna, eu queria perguntar primeiro de onde tu é? Qual a tua cidade? Eu morava em Arroio do Sal, não sei se a professora conhece, fica depois de Torres. Sim. Morava? Por quê? Onde é que tu tá morando agora? Agora eu tô trabalhando na Atua Agro de Palmeira das Missões. Então, eu queria começar te parabenizando por ter a coragem de ter te aplicado para uma seleção como tu fez. A gente sabe aí que o mundo agronômico, né, ele ainda é muito dominado por homens, por vezes não é fácil. Se é difícil para os estagiários homens, para as mulheres, por muitas vezes é mais. Inclusive, quando eu trabalhava na Singenta, foi onde eu enfrentei algumas dificuldades, porque a pionada que trabalha no campo, às vezes, não quer fazer o que tu pede porque tu é mulher, né? Então, tem algumas dificuldades a mais que a gente enfrenta não sendo homem.
Por isso eu te parabenizo ter tido a coragem de fazer uma seleção e levantar acampamento, ir embora, ir para uma região nova. Isso nunca é fácil, mas com certeza sempre se tem um ganho muito grande, né, de experiência, tanto profissional quanto pessoal. Então, eu queria começar te dando super parabéns. E a gente fica sempre muito orgulhoso de ver que os nossos alunos, claro, tem os que querem ficar perto de casa, tem os que vão continuar a produção da família, né? Mas aqueles que se propõem a irem mais longe costumam ter sucesso, e isso sempre dá muita gratificação para a gente em perceber que a gente está conseguindo auxiliar os alunos a alçarem voos maiores. Então, a gente fica orgulhoso de vocês e um pouquinho também do nosso trabalho. Então, parabéns aí, e mais parabéns ainda que foi tão bom o teu trabalho que tu já ficaste empregada, né? Então, muito bem. Então, dito isso, então vamos partir lá para o relatório de estágio. Eu não tenho muita coisa, o relatório está muito bem escrito. Alguma coisinha que eu corrigi, depois eu passo para vocês também. Uma coisa que só que eu vou destacar é que eu já falei de manhã, né, para o Gabriel, e costuma acontecer, sendo um relatório, os alunos escrevem, fiz, que eu tive, mas sempre tem que ser escrito. A apresentação pode se falar, né, em primeira pessoa, mas o escrito sempre a gente faz na terceira pessoa. Eu tenho uma pergunta principal, depois tem outras menores, assim, só para entender que na realidade tu não escreveu, mas tu apresentou, então as minhas dúvidas, algumas o professor Marcos já perguntou, então já resolveu. E alguma outra coisa que eu já sabia como funcionava, por ter trabalhado na Syngenta também, eu já sabia, mas tu não escreveu, então, de novo, né, não tem nada óbvio quando a gente escreve, né, que a gente fica tão acostumado a fazer os processos, vai e faz todo dia, fica corriqueiro, a gente acaba que não escreve porque é óbvio, mas pro relatório não tem nada óbvio, né. Então, alguma pergunta nesse sentido, mas não são muitas perguntas. Então, na tua introdução, eu notei, assim como o professor Marcos falou também, né, que faltou tu escrever um pouquinho a respeito do trigo, milho e soja, que foi as culturas que tu visualizou, mas já está ali o bilhetinho. Então, deixa eu ver. Com relação às doenças, né, puxando aí uma brasa para o meu assado, como sempre, né, a gente sempre puxa para a gente. Tu falou nas doenças, mas eu senti falta de tu ter escrito um pouquinho mais a respeito delas. Colocar, assim, claro, não um tratado todo a respeito, né? O objetivo não é esse. Mas colocar os principais sintomas e colocar as perdas que eles provocam. E, assim, que eu acredito que tu podia ter explorado um pouco mais, e até tu falou a respeito do Laninha, tu falou aí que foi um ano mais seco ainda do que já ocorre no verão, que foi bem problemática a questão da estiagem, e isso sim afeta muitas doenças, e tu falou na apresentação, tá fantástico. Tu colocou lá no final, nas considerações finais, o que eu esperava que tu tivesse colocado ali nas atividades desenvolvidas, tu discutiu um pouquinho a respeito, então tu falou no oídio. Então, essas doenças que são beneficiadas por essa condição de tempo, claro, além das plantas ficarem mais debilitadas, né, e aí mais suscetíveis, ainda tem a ação do patógeno que é favorecido dos dois lados, né, então tem a planta estressada e do outro lado tem o patógeno favorecido que aumenta a incidência. Então, tu falou a respeito disso na apresentação, escreveu alguma coisa lá no final, mas eu senti falta dentro do corpo do texto. Eu marquei ali onde tu falou das doenças. Então, a minha sugestão é colocar pelo menos assim informação básica de qual o sintoma, que tipo de condição climática favorece a ocorrência da doença, e explorar um pouquinho, porque na prática a gente percebe bastante que tem muita influência, né, do clima.
Enquanto que em casa de vegetação a gente pode contornar, no campo não tem muito o que fazer, não tem água, não dá para irrigar, é como tu falou, não tem água, não dá nem para pulverizar, o que vai fazer? Então, isso é um ponto que tu viu, que tu comentou, tu falou na apresentação, mas na escrita tu não colocou. Então, enriquecer, né, o teu relatório colocando isso. Eu coloquei ali num bilhetinho para ti, depois eu envio para vocês. Aí facilita. Percebi que tu tá com bastante domínio aí dos produtos, né? Isso demonstra que tu fez bem a lição de casa, tu dedicou bastante a aprender e segue trabalhando na empresa, né? Então, tá de parabéns. Deixa eu ver. O que mais eu anotei aqui? Então, essa seria a principal consideração, né, com relação a explorar mais a questão do ambiente. Na página 22, na figura 6, por exemplo, tu fala do tratamento das sementes. Na próxima figura, tu vai falar direitinho ali, na 7, tratamento de sementes de soja com cruiser, né? Aqui em cima tu só botou o tratamento de semente de soja. Aí eu botei um bilhetinho, né? Que tipo de tratamento? O quê? Ele foi tratamento convencional? Ele foi biológico? Ele foi com produto? Qual o produto? Complementar só, tá? Bom, outra coisa que tu não descreveu no relatório, mas tu falou na apresentação, página 23, figura 8, tu tem ali a imagem, conferência da densidade e profundidade de semeadura. Claro que por mais que a gente sabe como funciona, que parece ser óbvio, que tu pega lá a trena, marca 1 metro, conta, faz aleatoriamente, né, e depois faz a média e tal. Mas para quem não sabe como funciona, é interessante descrever como é que tu sabe quantas sementes está por linha. Tá? Passou a semeadora e pronto, espera e seja o que Deus quiser, como é que funciona? Tá? Então, colocar como é que funciona, que tu explicou direitinho, é só eu botar no papel isso, né? Escrever. Que pega a trena, bota 1 metro, conta quantas sementes tem por metro linear e tal. Tá? Só explicar isso, como é que tu vê a profundidade de semeadura, se tá certo ou não. Que são coisas bem tranquilas, bem óbvias, mas que tem que escrever, tá? Na página 26, tu fala que foi coletado solo e plantas para análise de nematóides. Então, eu penso que se tu colocasse aí pelo menos algumas frases ou um parágrafo dizendo quanto de solo foi coletado para o tamanho da área, porque isso varia, né, em tamanho, em função do tamanho da área. Aquela história de fazer o caminhamento em zigue-zague, que se vocês fizeram a extração, se tu viu, se tu fez, se tu acompanhou, se foi feito, o que foi encontrado, ou se vocês mandaram para algum lugar, para um laboratório fazer essa extração, qual foi o resultado, tá? E a partir do resultado, se foi feita alguma coisa, caso tenha aparecido nematóides. E aí, então, eu gostaria também que tu fizesse, assim, uma análise como mulher dentro da empresa. Tu falou que na empresa tu te sentiu bem recebida, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho se o produtor te encarava, assim, com seriedade, porque às vezes eles olham o estagiário, de modo geral, eles já olham, já não tem muito interesse em ser atendido pelo estagiário, né? Eles querem quem eles conhecem, quem já tem experiência. Aí eles já evitam o estagiário, geralmente, faz uma volta. E quando é menina, então, se tiver 2 estagiários, um menino e uma menina, eles vão no menino.
tá? Ainda é um meio muito dominado por homens e a gente sofre isso, passa por isso. Eu gostaria que tu fizesse uma análise, se tu te sentiu assim, se não aconteceu em nenhum momento, como é que tu te sentiu como mulher dentro da empresa e em relação ao trabalho de campo lá com os produtores. Sim, lá inclusive a gente tinha bem essa situação, eram 2 estagiários, eu e um rapaz já com experiência no mercado, já tinha trabalhado, e eu cheguei lá sem experiência, ainda não tinha trabalhado no ramo. E assim, o que eu senti é que a minha convivência com a equipe da Tua Agro era, de certa forma, melhor e mais aberta do que com o rapaz, mas quando era destinado às atividades, era sempre não, a maioria eram destinados a ele, principalmente, e principalmente no dia de campo, que eu citei, só tinha eu de mulher. Esses dias agora eu fui no treinamento, só tinha eu de mulher também no treinamento. E é assim em todas as situações. E no caso dos produtores, é muito relativo. Sempre tinha uns que chegavam lá e ficavam assim, vamos perguntar então para a parte técnica, para ver o que acha. Aí perguntava para mim e eu sentia que ali estava duvidando, assim, do meu posicionamento, estava querendo me testar. Tinham muitos produtores que nem dava abertura de conversar. E também teve especificamente alguns que me recebiam de forma muito aberta, inclusive puxavam um assunto e perguntavam, e choveu na cidade, de onde tu é, o que planta na tua região, onde tu estudou, e também perguntavam assuntos técnicos mesmos, mas não duvidando, querendo saber realmente o meu posicionamento, o que eu achei, o que eu identifiquei. Porque eu estou no horário de serviço, então entrou alguém na sala agora. Tudo bem. Mas, enfim, foi muito relativo, assim. Sempre tem os que querem diminuir da capacidade, que querem testar, e também tiveram aqueles que, quando iam na loja, me viam na loja, já vinham conversar, e tu percebe que a pessoa, ela tá feliz em conversar contigo, que ela tá te recepcionando bem, e isso muda totalmente a visão que tu tem daquele produtor. Tu já vai visitar a propriedade com mais entusiasmo, tu já se sente à vontade para falar também. Isso, ainda bem que isso está mudando, né? Aos pouquinhos a gente vai tendo mais abertura. Estagiário, de modo geral, sempre é testado, né? Eles fazem já de propósito, mas à medida que tu vai trabalhando dentro da empresa, tendo mais contato, tu vai ganhando respeito, eles vão vendo que tu é um profissional em formação e que está se dedicando, então já vai melhorando. E também quem tem a abertura suficiente para deixar tu fazer teu trabalho, eles percebem que a mulher tem tanta capacidade quanto, não é porque é mulher que sabe menos, né? Então, tem melhorado, mas assim, já foi pior, mas ainda acontece bastante, né? Então, assim, só para dizer que felizmente está mudando e que ainda se passa por isso, eu ia achar muito estranho, e claro, muito bom se tu não tivesse passado por isso, mas ainda acontece bastante. Mas tu vai ver que trabalhando na empresa, à medida que eles vão te conhecendo, isso vai passando, a não ser, claro, aqueles que são muito antigos no pensamento, não vou nem dizer que são os velhos, né, mas os antigos no pensamento, que vão permanecer, mas a maioria vai mudando e isso é muito bom. E a título de curiosidade, tu estava falando, escreveu sobre o Avicta, né, quando eu trabalhava na Singenta, estava sendo testado o Avicta, a gente que testava ele lá na fitopatologia. Plantava e fazia o tratamento de sementes, plantava, testava, depois aplicando de novo ou não, aplicando foliar para ver se dava alguma diferença, foi bem interessante, e agora a gente vê o produto no mercado, a gente lembra, né, do que já foi e tudo que a gente passou. Então, que bom que tu já está empregada, que deu certo, que eles gostaram do teu serviço, de novo, parabéns por ter te proposto a participar da seleção, tu correu atrás, tu conseguiu. Então, parabéns pela proatividade
E assim como o Gabriel que nos assiste ali também, né? Tu sempre foi uma aluna dedicada desde o início. A gente tem alunos que começam muito no oba-oba e depois vão aprendendo ao longo do curso, mudam bastante. E claro também, né? Também se dão bem. Mas vocês, especialmente que estão defendendo hoje aí, já desde o início já tinham esse comprometimento em aprender e serem bons profissionais. Então, parabéns, obrigado pelo convite. Se precisar de alguma coisa, permaneça à disposição. Vocês têm aí meu e-mail, meus contatos. E agora, então, só finalizar, né? Então, obrigada. Obrigada. Obrigado também, Jéssica, pelas suas considerações. E me permita fazer um pequeno comentário em relação à Bruna. Assim embaixo no que a Jéssica comentou a seu respeito, tá, Bruna? Assim, esses percalços, eles vão acontecer, isso, a gente tem que, de alguma forma, tratar isso com uma certa naturalidade, mas com o passar do tempo, né, não tenho dúvidas que você vai mostrando a tua capacidade, vai tendo a tua experiência cada vez maior, as pessoas vão saber acreditar mais, né, confiar mais no teu trabalho. Isso é uma questão de conquistar espaço, e você vai conseguir isso porque tu tens a capacidade e competência para isso. Eu que te conheço no tempo do curso, tu tens total condição de desempenhar um bom trabalho. E que bom que tu estás trabalhando, claro, um pouco longe da tua cidade natal, enfim, onde talvez mora a tua família, Rui de Sal, mas é a vida profissional, ela tem esses detalhes, né? A gente hoje pode estar num local mais afastado, mais adiante talvez esteja mais próxima, e assim a vida vai dando continuidade. Mas sempre, né, pensando na evolução, certo? Eu acho que você tem essa capacidade. Parabéns pelo teu trabalho, teu estágio. Eu também faço agora meu comentário em relação ao teu relatório. Acho que ele foi um relatório bem construído. Tem algumas correções que você terá que fazer, isso é normal, tá? Mas, enfim, de maneira geral, ele foi bem descrito e basicamente, Marcos e Jéssica, eu não fiz muitas alterações, muitas sugestões. Foi o trabalho tanto do Gabriel, hoje de manhã, quanto da Bruna, foram trabalhos que originalmente eles foram feitos por eles, né? Eu basicamente fiz algumas alterações, mas no sentido de tornar uma leitura mais fluida, enfim, mas a questão técnica desenvolvida nos relatórios coube, né, essencialmente aos dois que defenderam os relatórios de estágio. Bom, não sei se tens, Bruno, algum comentário final a fazer ainda. Não, eu só agradeço por todas as sugestões também do professor Nestor, na primeira correção, dos membros da banca. Acredito que essas sugestões vão agregar ainda mais valor ao relatório e também podem servir de base para, quem sabe, algum aluno que queira ver alguma coisa assim. Também agradeço o professor Nestor, que auxiliou tanto eu e o Gabriel para que nós conseguíssemos fazer essa apresentação de maneira remota. No meu caso, que estou longe, só da minha casa daqui são 7 horas, então isso facilitou muito, tanto para mim quanto para ele. Tá certo. Que bom que deu certo. Na verdade, no início teve alguns probleminhas lá, alguns percalços, mas o Nestor é um pouco insistente, né, e fica bem incomodando um pouquinho lá o Cristiano, lá do departamento de ensino, mas felizmente depois tudo deu certo, até porque vocês já tinham matrículas, né, feitas em estágio, em TCC, do semestre passado, e isso então facilitou que a gente pudesse fazer a defesa de maneira remota, porque isso era algo aceito, né, para quem estava matriculado em disciplinas do semestre passado, e não foi diferente no caso aqui de TCC e de estágio. Então, felizmente foi mantida essa mesma linha de pensamento, e vocês puderam então defender dessa forma, né? Bom, só para deixar aqui gravado e registrado, então agora na sequência, a gente vai solicitar que a Bruna e o Gabriel, né, assim que a gente encerrar aqui a gravação, se retirem momentaneamente da sala,
Nós vamos fazer aí a avaliação final da tua apresentação e do teu relatório, né? Nós, eu digo, a banca examinadora. E, Bruna, fica atento no teu celular, no WhatsApp, normalmente aí em torno de 3, 4, 5 minutos já são suficientes para a gente fazer a nossa avaliação. E tu receberá no WhatsApp uma mensagem para que você retorne a essa sala de reuniões, tá? Para a gente comunicar para você aí a tua nota final do teu relatório, da tua apresentação. Então, a gente te aguarda na sequência, tá? Então, a partir de agora, eu vou parar a gravação, certo? Deu exatamente 60 minutos.